Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal Reiki para Todos, com a Adriana Macedo. E hoje é o nosso 15º episódio aí da nossa série, os profissionais da área da saúde e as PICs, né? E em toda live eu sempre falo das PICs, porque muita gente ainda não conhece, né? Então, as PICs são práticas integrativas complementares em saúde. E eu criei essa série justamente, né, para mostrar aí para as pessoas, né, o que são as práticas integrativas, porque muitos profissionais da área da saúde ainda não conhecem, né, essas terapias integrativas. E hoje eu tenho uma convidada aí muito especial, né, que é a Andrea Pellegrino. A Andrea Pellegrino, ela é voluntária, vou pegar o currículo dela, ela é voluntária do Projeto Despertar desde 2019, e hoje ela vai contar aí um pouquinho da história dela, né, com as PICs, com essas terapias incríveis. Eu falo, gente, assim, com muito amor das práticas integrativas, porque depois que eu conheci esse universo, principalmente o Reiki, né, que é a prática que eu faço, a minha vida mudou completamente. Não só a minha vida, como a vida também dos pacientes dentro do hospital, funcionários. Hoje já temos aí muitos funcionários dentro do Hospital São Paulo que até então não conheciam nada sobre PICs. Hoje já são até profissionais aí com as terapias integrativas. Então, a minha convidada de hoje, né, como eu já falei, a Andrea Pellegrino. A Andrea Pellegrino, ela é fisioterapeuta, com especialização, né, com formação aí em acupuntura, microfisioterapia, nova medicina germânica, saúde da mulher, fertilidade, também o método Érica Neri, fitoterapia brasileira e chinesa. Também é reikiana, nível 2, e ela também aí trabalha com os florais de Bach. Então, ela vai contar um pouquinho da história dela, ela como fisioterapeuta, né, como que as terapias é, chegou assim na vida dela, né? Como que ela conheceu esse universo quântico maravilhoso. Então, é com muita alegria que eu convido aqui a Andrea para dividir aí a live comigo. E agora ela já está aqui comigo e ela vai contar aí a experiência dela aí com as PICs. Então, o espaço é seu e se tiver algumas perguntas, a Miriam coloca aqui para a gente, tá? E a gente vai responder. Oi, então, meu nome é Andréa, eu sou fisioterapeuta, me formei em 1998 na Unicid, na Universidade Cidade de São Paulo, aqui em São Paulo. E quando eu falo, Adriana, que quando eu saí da universidade, né, da faculdade de fisioterapia, lá em 1998, a fisioterapia ainda era vista muito como uma reabilitação, mais na parte de ortopedia, na parte neurológica, na parte respiratória. Então, me lembro, né, que ali no último ano a gente acabava decidindo um pouco. Então, alguns colegas foram para hospitais, trabalham em hospitais na parte mais a parte de reabilitação realmente respiratória, e alguns colegas seguiram a carreira mais, assim, de clínica, atendimento em consultório, que foi a área que eu escolhi. Mas naquela época era muito forte a reabilitação. Então, falar em fisioterapia era imaginar uma perna quebrada, né, uma tendinite, uma dor nas costas. Então, era muito voltado para isso. Ou um AVC, ou um traumatismo craniano, uma lesão medular, a parte mais neurológica. Então, eu acabei começando a minha vida profissional, eu fiz faculdade, a Unicid era período integral, foi bem puxado, mas foi bom, porque eu acredito que eu vim de uma formação de anatomia e fisiologia muito puxada e muito boa, que me ajuda nos dias de hoje. Eu acho que a base, a grande base de todas as profissões da área da saúde é a anatomia e é a fisiologia, onde você estuda ali o corpo humano, você entende como ele trabalha. E quando há algum desequilíbrio, você vai tentar entender, né, e ajudar o seu paciente. Então, eu acho que é um estudo que tem que ficar cada vez melhor, né, a parte anatômica, a parte fisiológica. Então, eu saí da universidade e acabei arrumando meu primeiro emprego, aí doida para trabalhar na área da fisioterapia, em clínica de fisioterapia, em ortopedia. Então, comecei a reabilitar pacientes. E durante a minha jornada de atendimento na ortopedia, eu fiquei 2 anos, por 2 anos trabalhando em clínicas, e
Meu marido também se formou em fisioterapia, mas a gente não se conheceu na faculdade, ele já estava 1 ano na minha frente, porque ele também é fisioterapeuta. Então, nós nos casamos e depois de 2 anos nós decidimos ter o nosso próprio espaço, a nossa própria clínica, né? Começar a empreender também nessa área. Bom, e ali eu comecei junto com ele, ali na ortopedia, ele também é educador físico, então ele é da área do esporte, né? Ele faz mais a reabilitação esportiva, e eu ali trabalhando. E o que me chamava muito a atenção era que alguns pacientes tinham exames de imagens mais delicados, que iam demandar muito mais tempo de tratamento, por tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, eu achava que aquele paciente vai demorar um pouquinho mais para melhorar, e esse paciente melhorava muito rápido. E que ótimo que ele melhorava rápido, né? Todo mundo quer melhorar rápido. Mas tinham pacientes que tinham exame de imagens bons, tinham pacientes que exame de imagem que eu olhava, nossa, esse aqui rapidinho vai ficar bom, né? Só uma tendinite, rapidinho a gente vai resolver isso. E demoravam muito para melhorar. E isso estava acontecendo com uma certa frequência. E foi aí que eu comecei a entender que não estávamos mais, a gente não podia mais trabalhar somente o corpo físico, que a parte mental influenciava muito. Então, foi o meu primeiro despertar, né? Estou com tem esse nome, né? Foi o meu primeiro despertar, de que a parte emocional contava muito. E aí eu comecei, então, a trabalhar, continuando trabalhando na ortopedia, mas eu sou aquela terapeuta que eu respeito muito meu paciente, claro, mas tem pacientes, eu recebo feedbacks, isso, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, que eles melhoram também, gostam do meu trabalho muito por aquilo que eu passo, pela nossa conversa, por tudo aquilo que eu falo e que eu aprendi fazendo aí N cursos durante a minha trajetória. Estou formada na fisioterapia há 24 anos. Né? Então, a gente está sempre falando sobre o pensamento, sobre as memórias celulares, o que você quer levar de mensagem para cada célula do seu corpo. Tudo que nós estamos falando agora está entrando pela nossa mente, mas está indo para cada célula do nosso corpo. Então, se a gente vai para a fisioterapia positivo, eu vou melhorar, eu vou caminhar, eu não vou ter mais dor nas costas, a gente melhora. Se a gente já vai para a fisioterapia mais derrotado, isso não vai dar certo, eu vou continuar com dor, não vou curar dessa hérnia nunca, então você vai demorar realmente mais para melhorar. E isso eu vejo nos meus 24 anos de prática clínica. Bom, e aí trabalhar com mente, corpo e o que eu vou fazer, né, trabalhar com a mente? E a fisioterapia, eu via que alguns colegas, eles iam muito para a medicina chinesa, né? E então, eu comecei a ler alguma coisa, eu comecei a estudar alguma coisa, mas foi quando eu tive meu filho, há 15 anos atrás, que eu realmente decidi ir para a medicina chinesa. Eu fui trabalhando, eu fiz alguns cursos, como você falou, eu fiz o Reiki também, eu fiz os cursos de florais de Bach, fui trabalhando com as essências de florais, eu fui fazendo vários cursos, eu fiz curso de auriculoterapia antes de ir para a medicina chinesa. Eu comecei a trabalhar só com acupuntura na aurícula, fazer cursos mais assim, rápidos, para saber se era realmente aquilo que eu queria. E aí eu resolvi fazer essa imersão numa pós-graduação, porque a medicina chinesa, para nós fisioterapeutas, ela é uma pós-graduação. Fazer a pós-graduação em medicina chinesa, e eu fiz junto a microfisioterapia. E a microfisioterapia eu conheci como paciente, né? Eu conheci como paciente, fiz o tratamento do meu filho, ele tinha um pouquinho aquelas rinites alérgicas, então, assim, levava, às vezes, no pediatra, sempre saía com xaropezinho, e, às vezes, a base de corticoide, e eu falava, quando ele está em crise, tudo bem, o remédio, ele é importante para isso, mas eu queria entender o que estava acontecendo, né, para mim, tinha alguma coisa por detrás, ele era muito pequeno, foi aí que uma colega me apresentou a microfisioterapia, e quando ele recebeu a microfisioterapia, foi um divisor de águas na minha vida. Eu me tratei depois com microfisioterapia, então eu digo que tanto a medicina chinesa quanto a microfisioterapia foi um amor à primeira vista. E aí eu falo, depois que eu atravessei essa porta, não tem mais volta.
Não tem, né? Travou, André, para você? Não, travou não. Você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Tá linda aí a tua história. E aí depois, então eu continuei trabalhando com medicina chinesa e com microfisioterapia. A microfisioterapia são vários modos, eu fui estudando, eu fui atendendo e eu fui vendo resultado na prática. Então, o meu trabalho hoje, ele é totalmente voltado para um trabalho para o corpo e para a mente. Né? Então, o paciente ele vem tratar uma dor de cabeça, a gente vai entender se esse paciente está se alimentando bem, se ele está se hidratando, a gente vai olhar os exames, né? Essa mulher, a gente vai olhar essa parte hormonal. Hoje eu trabalho com saúde da mulher também, dentro da acupuntura, eu vou falar disso já já, ver como é que está essa parte hormonal, mas assim, como é que está a vida desse paciente, né? Então, às vezes, e hoje em dia, né, com o ritmo de vida tão puxado para todos, quantas vezes entram no consultório pessoas que estão insatisfeitas nos seus trabalhos, né, Adriana? Eu tenho visto muita gente insatisfeita com o trabalho, é muita pressão, são muitas planilhas, são muitos resultados, e eu acredito que os seus pacientes devem falar a mesma coisa para você, que olham para nós e falam, né, Adriana? Nossa, a gente vê a felicidade com que vocês trabalham. Eu trabalhei no carnaval, eu trabalhei sábado de carnaval, eu trabalhei na segunda-feira do carnaval, eu precisei ir para atender alguns pacientes, e tudo bem, né? Então eu falo, então essa dor de cabeça, ela também, não é que as doenças têm um fundo emocional, olha, é coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça, é realmente o que você está passando, é realmente o que você está sentindo. E por isso que a gente fala que quanto mais a gente estuda, quanto mais você faz uma terapia, uma prática complementar, uma prática integrativa, você está se autoconhecendo. As práticas integrativas, né, o modo que a gente fala, nós não curamos ninguém, nós damos condições para aquele corpo se curar. Então, eu dei o exemplo da dor de cabeça, que é algo que todo mundo um dia já sentiu. A dor de cabeça pode estar relacionada na medicina chinesa, a uma estagnação, a uma fase de estresse. Então, o que a gente faz? Identificou isso, a gente vai colocar as agulhas no corpo do paciente para movimentar essa energia. E quando você movimenta essa energia, vem pensamentos. Os pensamentos vêm, a pessoa se acalma e ela começa a refletir melhor. E nós estamos lidando ali com os líquidos corpóreos, esse líquido está passando pelas suas células, por todo o corpo, é na hora que a pessoa calma, é na hora que ela tem um insight. Então, ela começa a se autoconhecer. Então, eu acho muito gratificante trabalhar com as práticas integrativas complementares, e estou no projeto Despertar aí desde 2019, e lá no projeto Despertar a gente entrou com a acupuntura digital, com os trigramas chineses, outra técnica, gente, linda e maravilhosa, quem nunca experimentou, experimente, e com a graça de Deus, a gente consegue atender de forma online, o que foi muito importante na pandemia. Nós atendemos, né, Adriana, muitos casos de Covid, né, você testemunha quantos casos de Covid nós atendemos e pós-Covid, que a gente ainda está atendendo até hoje. Mas, André, como é que atende online com acupuntura digital? Não tem agulha. A acupuntura digital é uma técnica criada pela professora Eloneide, pelo professor Adalberto, são professores do SEATA. A Eloneide mora no meu coração, uma pessoa extremamente maravilhosa. E através da descoberta, né, encontraram, na verdade, uma múmia, a múmia Otis, que continha inscrições de trigramas pelo corpo. Essa múmia foi encontrada em 1991, essa múmia tem 3.000 anos, ela está num museu na Itália, foi encontrada por 2 alpinistas, e ela continha esses trigramas. Né? O que são os trigramas? Para quem já sabe, ver os trigramas são traços, né, são linhas onde ali você tem a combinação das energias yin e yang, não são simplesmente tracinhos, eles parecem uns tracinhos, mas você tem a combinação
das energias yin e yang, e nessa combinação você tem 8 trigramas. E essa múmia, ela foi encontrada com esses trigramas. E ao estudarem essa múmia, descobriram que essa múmia sofria de dores crônicas, muito provavelmente de um tipo de reumatismo. E foi assim que os estudos começaram e se chegou na técnica da acupuntura digital feita com os trigramas chineses. Por que a acupuntura? Porque a gente coloca os trigramas chineses nos pontos de acupuntura. E aí o paciente online, né, porque no online o paciente se prepara para fazer a sessão, né, Adriana? Não é simplesmente chegar e vamos fazer os trigramas. O paciente, ele precisa se preparar um tempinho antes, a gente faz as recomendações, ele desenha os trigramas, ele se conecta a essa energia, como a Adriana começou a live falando, desse mundo quântico. Então, ele vai se conectar a essa energia. E aí nós entramos, nós fazemos uma avaliação, fazemos a inspeção da língua, por vídeo a gente consegue fazer a inspeção da língua, ver como que é um dos recursos de diagnóstico da medicina chinesa, e então nós vamos, esse paciente vai selecionar um trigrama, e aí vai ser colocado em pontos específicos de acupuntura. O que a gente percebeu no COVID? A primeira coisa, uma tranquilidade emocional. Quando você está mais tranquilo emocionalmente, você dá condições do seu corpo trabalhar melhor, do seu sistema imunológico trabalhar melhor. Então, às vezes o paciente recebia um diagnóstico de COVID, ele entrava em desespero, porque criou-se um rótulo, né, Adriana? E não foi para menos, não estou discordando. Mas assim, você pegar que você estava com uma gripe, olha, gripe, a gente está numa pandemia. Você abriu um exame, eu vi acontecendo isso com um paciente, e está lá, COVID positivo, primeira coisa que vinha na cabeça, será que eu vou morrer? Então, já vi essa frase junto. Então, eu vi pacientes desestabilizando emocionalmente, pacientes que estavam bem e na hora que abriram exames começaram a sentir falta de ar, porque olha só esse sistema emocional, como é que está. Então, a acupuntura, ela ajuda. Como é que a acupuntura digital trabalha? Ela trabalha reorganizando esse equilíbrio energético do corpo. Você acessa, né? Você começa a trabalhar com a energia do corpo. Pacientes muito sensíveis, a gente coloca o trigrama, pede para repousar 20 minutinhos, você consegue sentir a energia do trigrama passando pelo seu corpo. É possível. Que lindo, André. E isso que você falou, né, do emocional, como o emocional interfere na nossa saúde? Eu tive, assim, a oportunidade, né, de trabalhar na linha de frente durante a pandemia, e aquilo, não tinha vacina, não tinha nada, a gente estava ali mesmo com a nossa fé, e seja o que Deus quiser. E via pessoas travadas, assim, falando, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir entrar naquela sala para dar aquele plantão, e a gente ia fazer um reiki, dava um floral, passava-se um tempo, aí ela conseguia se equilibrar e entrava. E o que você trouxe, né, da medicina, porque diferente da nossa medicina, né, que vê o paciente apenas ali como uma doença, como algo para ser tratado. Já com essa visão que você traz, é de ver o paciente como um todo. É uma dor de cabeça? Não é só dar um remédio para dor de cabeça, não, mas fazer toda uma anamnese, né, e às vezes descobrir que tem uma causa emocional por trás. Então, isso faz muita diferença. E aconteceu um fato recente, algumas semanas atrás, uma paciente que eu já tinha atendido no passado, participei de todo o processo da gestação dela, cuidei do filhinho dela, né, bebezinho que já está aí, moço, já completando aí quase 9 anos de idade. Ela entrou em contato comigo, o pai dela com câncer, já aí com metástase, e ela me pediu que eu atendesse o pai dela, e que estava já na fase de químio, já tinha começado as sessões agora, em janeiro, químio, e eu disse para ela que eu não poderia atendê-lo, porque eu não sou especialista em oncologia, não é minha área. Eu falei, não, eu vou encaminhar para algum colega, mas eu não sei, não domino a área de oncologia. E ela me pediu muito carinhosamente isso para mim. Puxa, cuida do meu pai, por favor, não fale não para mim. Andréia, o que eu quero de você é que você dê conforto para o meu pai, proporcione conforto. Está sendo uma fase muito difícil,
proporcione conforto, já tem bastante metástase, depois eu vi os exames, e ela falou, porque ele está sendo cuidado pelos médicos do câncer, né? Os médicos estão cuidando do câncer, ele também tinha uma médica já de cuidados paliativos aí, mas ela falou, eu quero proporcionar conforto, por favor, né? Aceite meu pedido, atende meu pai, e aquilo mexeu comigo, eu tinha colocado no meu Instagram, mexeu comigo, e então eu falei, tudo bem, vamos objetivar isso, né? Vamos dar conforto. E aí, a primeira sessão, ele chegou bastante arredio, irritado, ele não queria. Quando eu perguntei como eu posso ajudá-lo, eu lembro da resposta dele. Ele falou: mais uma vez, eu tenho que contar de novo a minha história, tudo de novo, né? Então, imagina, ele já tinha passado por N profissionais. E aí eu falei, eu entendo o senhor, né? Não sabia como abordá-lo, assim, como ele ia me receber. Eu falei, eu já entendi, mas não precisa. Sua filha já conversou comigo, já viu seus exames. E aí eu expliquei para ele, o meu objetivo é te dar conforto, acalmar sua mente, cuidar dos efeitos colaterais da químio. Ele chegou super constipado por conta da morfina, Adriana, e com 2 sessões de acupuntura. Se ela tiver, acredito que não está aqui no live, né? Mas se ela tiver, ela vai deixar esse comentário, porque com 2 sessões de acupuntura, o intestino funcionou, foi uma bênção, sabe? Então, e aí depois ela falou, Andréia, foi só o intestino funcionar que o humor dele até melhorou. Com certeza, né, Adriana? A gente sabe que às vezes ali a constipação deixa a pessoa até como se dela não nome, né? Enfesada, né? Verdade. E a gente essa parte emocional. Então, você vê, não é minha área, mas eu entendi o que precisava. E, na verdade, Adriana, ele tem a mesma idade do meu pai. Ele nasceu no mesmo mês do meu pai, né? Que é o mês de novembro, do qual eu sou mês também, que a gente brinca que são os escorpiõezinhos, né? E aí eu falei assim, não, pode deixar que eu sei lidar com o escorpiãozinho, que eu sou uma e eu também tenho um em casa, porque ele era meio teimoso, né? Fala que o escorpião é meio teimoso, ainda mais já um senhor aí de 74 anos, que é a idade do meu pai, exatamente. E aí eu foquei nisso, sabe? O que eu faria se fosse meu pai? Eu também não sou oncologista para cuidar do meu pai, nem especialista. Mas o que eu faria como filha para cuidar do meu pai? E foi aí que eu falei para ela: eu vou cuidar do seu pai com os recursos que eu tenho, como eu cuidaria do meu pai. E eu coloquei isso na minha mente, então fui colocando pontinhos de acupuntura. Depois ele estava com os pés super inchados. Teve um dia que eu deixei as agulhas de acupuntura e fui fazer uma drenagem no pé. Naquele dia ele falou que se sentiu muito aliviado. Os pés já estavam bem inchados, o rim já estava dando sinais de falência, enfim. Ai, que lindo, né, André? E assim, dá um conforto, né? Como eu falei, não é mais um paciente que está ali, não, é um paciente com a sua história. E eu vejo muito no hospital, eu trabalho no hospital escola. Então, todo dia, residente, aluno, perguntando a mesma história para o paciente. Aí tem hora que ele fala assim, nossa, minha filha, eu não aguento mais ter que repetir isso. E aí tem alguém, né, com essa sensibilidade, assim, como você, te acolher, falar, não, tudo bem, não precisa falar, eu já sei, vou poder te ajudar. É o que eu faço também com o reiki, às vezes, a pessoa tá tão cansada, que ela nem quer falar mais. Eu falo assim, você conhece o reiki? Aí eu explico rapidamente, você aceita? Assim, aí eu já faço, pego o nome, depois ela tá ali aliviada, leve. E assim, você falou bastante, né, aí do seu trabalho, assim, como fisioterapeuta, com esse olhar mais ampliado. E assim, o que que as PICs, assim, fez na tua vida, enquanto profissional, enquanto ser humano mesmo, né? Porque assim, é como o reiki. Quando eu fui fazer o curso de reiki, eu fui fazer para ajudar os pacientes. Eu falei, é uma técnica que eu vou pôr ali para impor as mãos para ajudar os pacientes. Mas aí entrei nesse caminho, nesse portal e vi, assim, algo tão maravilhoso para minha vida também, né? O que me expandiu, o que me equilibrou, me harmonizou. E a partir daí eu tive mais condições até de cuidar do outro. E eu tenho certeza que para você também não foi diferente, né? Não foi só uma coisa que você fez para o outro, mas teve uma repercussão assim na tua vida, né? Eu falo que trabalhar com as PICs é um grande presente para os pacientes, mas a gente aprende muito com eles. Os pacientes são presentes para nós. É uma troca, há uma troca. A gente está sempre aprendendo, e eu falo até para os meus pacientes desse autoconhecimento, eu falo, na hora que você atravessar essa porta, não tem volta. Você quer atravessar mesmo? Porque não tem volta, não existe um caminho de volta. E aí a gente não cansa, né? Porque a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer um pouquinho mais, a gente quer
pouquinho mais. Já fiz curso de hipnose, fui estudar hipnose, não sou, né, não coloco aí a hipnose no meu trabalho, como se vocês verem lá no meu Instagram, ela faz hipnose, eu vou lá para ser hipnotizada pela Andréia. Meu marido faz, meu marido trabalha com hipnose, faz regressão, faz linha do tempo, mas eu não faço a hipnose. Mas estudar hipnose me trouxe mais conhecimento sobre o poder da mente. E ontem me fez lembrar, eu atendi uma paciente de acupuntura, fiz uma acupuntura, uma paciente que ela está grávida, ela está bem no comecinho, ela está, eu acho que de 5 semanas de gestação, era uma, né, eu trabalho com saúde da mulher, foi a minha paciente do carnaval, e aí tem, né, que foi tentando engravidar e deu tudo certo, e aí a gente recebeu esse positivo, mas ela tá assim, tá, eu tô grávida, mas eu não tô sentindo nada, ela não está sentindo absolutamente nada. Bom, eu já sou mãe, né, e eu tô acostumada um pouco com essas gestantes, essas tentantes, eu falei assim para ela, calma, hein, daqui 2 semanas, se chegar aqui falando, tô enjoada, não consigo comer nada. Ela, mas eu tô doida pra enjoar, Andréia, porque eu não tô sentindo nada. E ela tava muito ansiosa, ela tava muito nervosa, porque o ultrassom, acho que é só dia 14 de março, tá muito longe, então ela fez um beta, exame de sangue, ela tá grávida mesmo, mas ela tá com muito medo, óbvio, né, de chegar no dia do ultrassom e não ver o embrião, sei lá o que. E aí eu falei para ela assim, né, coloquei as agulhas, falei, vamos tonificar, né, tá no processo ainda de vascularização, vamos vascularizar seu útero, tem, né, tem toda essa programação que eu faço no início da gestação, para fortalecer ali os meridianos, para que a gestação vingue, vá tudo bem. E aí eu falei, fecha os olhos, vamos fazer um relaxamento, né, e eu fiz com ela um pouquinho, né, algumas coisas de hipnose, eu criei uma âncora para ela, e ela até falou, eu acho que vou fazer um outro exame de sangue. Eu falei, faz, se você sentir no seu... Porque o médico falou que não precisa. Mas você está sentindo no seu coração? Qual o problema de ir lá, colher um exame de sangue, só para ver se está tudo bem? Você vai ficar assim até dia 14, de ansiedade. Então, ela fez, está tudo bem, ela super me agradeceu. Então, fala, olha como você consegue colocar as práticas integrativas, as práticas complementares, até dentro de uma sessão de acupuntura, acabei fazendo ali uma certa hipnose, né? Eu fui colocando ali elementos para ela se sentir mais segura, pedi para ela imaginar o bebezinho crescendo dentro da barriga, né? O coraçãozinho batendo, já tá tudo lindo, sente, porque eu falo, olha a memória celular, foi o que eu falei para ela, você tá com tanto medo, o que você tá passando para o seu filho? Não é para se sentir culpada. Não é culpa, mas assim, vamos pensar positivo. Eu falei, às vezes é difícil, então por isso que eu tô aqui, eu vou te dar uma ajudinha de como pensar positivo. Então, assim, mudou muito, né? Mudou muito acho que mudou muito, Adriana, a minha forma de pensar. E mudou, na vida pessoal, o que mais mudou foi a minha forma de pensar e de que o corpo fala. Eu acho que se eu pudesse deixar uma lição aqui para as pessoas, o corpo é sábio. O corpo fala. A doença, ela não aparece, sim, da noite para o dia. Ela dá sinais, ela dá sintomas. Então, olha para o seu sintoma, né? Do que as pessoas ficarem sabendo, né, e ver alguma coisa. Claro, tem que fazer o check-up, ninguém está falando para não ir no médico, gente. Tem que fazer o check-up, tem que fazer o hemograma, tem que checar seu colesterol. Você também sabe que se seu colesterol está alto, você não está comendo bonitinho, né, Adriana? Então, é verdade. O corpo é sábio, o corpo dá sinais. O que falar, nossa, mas meu colesterol tá alto, tá? O que você anda comendo? Você deu uma abusadinha? Todo mundo às vezes dá uma abusadinha. Veio o Natal, o Carnaval, e tá tudo certo. Mas se deu uma aumentadinha, você já vai lá, passa no médico, faz a sua dieta, faz a sua atividade física. Você tem que ser responsável pela sua saúde, né, Adriana? Isso a gente cobra muito também, a gente fala ao paciente. Faz o reiki, a gente vai na acupuntura, a gente faz a microfisioterapia, mas e a sua parcela? Uhum. E as práticas eu vejo assim como um caminho, né, para despertar de novo esse autocuidado. Porque eu até falei numa live com o doutor Gabriel e ele falou assim, Adriana, é tão comum as pessoas chegarem no meu consultório e não saber o que elas estão sentindo, como se eu fosse médico, tivesse que adivinhar tudo.
Ah, doutor, mas você que é o médico? Não, você tem que saber como que é a dor, onde que é, qual a frequência. Às vezes as pessoas não sabem, elas estão tudo na cabeça, preocupadas com tanta coisa que esqueceram de olhar para o seu corpo. E quando eu falo das PICs, né, desse amor que eu tenho pelas PICs, assim como você, porque quando eu iniciei nesse caminho, a primeira coisa foi ter contato comigo. Foi voltar a atenção para mim, para o meu corpo, ver o que, que eu estou sentindo, emoções que às vezes a gente vai passando e aquilo vai interferir no teu dia a dia, com uma enxaqueca, com mal-estar, uma irritação, é coisa que a gente vai empurrando. Então, as PICs, ela vem mesmo com essa proposta, né, de a gente fazer esse mergulho interior. Como terapeuta não vai curar ninguém, né, eu sempre falo, a gente tem as ferramentas, mas também depende muito aí do paciente também, né, André? Trabalhar em conjunto, fazer a parte dele. Você faz a sua, eu faço a minha, ele também tem que fazer. Ah, tô com colesterol alto. É muito comum no hospital paciente diabético. Aí o que, que ele faz? Ele tem lá a medicação para tomar, mas não é só medicação, ele tem que mudar todo o estilo de vida dele. Não, ele pensa que ele pode comer o que ele quiser e depois chega lá e toma o remédio. E pronto, ele vai resolver. Eu falo, não é assim, é igual a hipertensão. Ah, na hora que eu tiver com dor de cabeça, eu tomo um remédio. Eu sei que a pressão tá alta. Eu falo, não, o senhor tem que tomar direitinho nos horários, melhorar a alimentação, fazer uma atividade física. Então, eles pensam que é uma pílula mágica, tá com a doença, tomou, resolveu. Não, gente, tem que ter mudanças. É verdade? Sim. Você sabe que uma vez aprendi, eu numa palestra que eu tive, um professor, falou assim, é muito comum, né, tanto o médico como nós, terapeutas, né, não deixamos de ser paramédicos, aquele braço da medicina, né, o médico, acho que a medicina era a profissão que cuidava de tudo, né, o médico, ele ministrava a medicação, ele instrumentava, ele fazia reabilitação, e aí foi surgindo as outras profissões, a enfermagem, a fisioterapia, a fono, a nutri, e assim por diante. Então, nós somos os paramédicos, né, quem abraça aí, quem está aí trabalhando junto aí com os médicos. E aí, numa palestra, né, esse professor disse que nós, englobando médicos e paramédicos, os profissionais da saúde, a gente recebe o paciente assim. Isso já faz muitos anos, então mudei totalmente minha forma depois da palestra dele. Olá, Adriana, tudo bem com você? E a paciente fala, não tá tudo bem, se eu tivesse bem, eu não estava aqui, né? Muito comum os pacientes respondem, se eu tivesse bem, eu não estava aqui. É a força de expressão, olá, tudo bem, né? E aí o paciente pega, e é verdade, porque a gente que trabalha nessa área, o paciente já vem com aquele monte de exames e fala, olha, o que eu tenho está aqui, né? E aí eu não sei o que você vai fazer comigo. Então eu falo, esse paciente que empurra aquela pasta de exames, ali, no primeiro minuto da consulta, eu já percebo que eu tenho que fazer uma abordagem diferente com esse paciente. Exatamente. Ele tem que olhar para ele tem que participar aí da consulta. Ele está achando que nós vamos resolver o problema da vida dele, seja o paramédico, mas resolver o problema da vida dele. E aí existe uma outra forma, né, que é a forma que há muitos anos eu tive essa palestra e aprendi a trabalhar. Então, eu recebo o paciente e falo, oi, Adriana, né, geralmente o tudo bem com você vem porque é praxe, mas como eu posso te ajudar? Assim, como eu posso te ajudar? Conta para mim o que está acontecendo. Então, lembrem-se que nós estamos falando com a pessoa, mas aí tudo que nós estamos verbalizando está chegando no inconsciente também. Então, como eu posso te ajudar? Eu estou dizendo que eu vou te ajudar. E aí a gente reforça isso. Eu vou te ajudar e você também precisa me ajudar. Sim. Porque nós dois queremos a melhora. Eu quero que você melhore, eu quero, né, aquilo que eu estudei, colocar em prática com você, ver como eu posso te ajudar e que haja uma resposta. Então, você também precisa me ajudar. E nós dois vamos nos ajudando. É verdade, né? Até como o reiki, né? Eu falo muito do reiki porque é a prática que me conduziu nesse caminho, né? Nesse caminho que não tem volta, né, Andréia? E aí a gente tem justamente os princípios do reiki, né? Pra gente praticar todo dia, né? Porque não é só fazer minha auto-aplicação de reiki e acabou. Não, eu tenho que também mudar alguns comportamentos, tenho que ter essa clareza com aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto. É um conjunto de coisas. Então, é um trabalho diário mesmo que a gente tem que ter. E nós, terapeutas, né? Você também se cuida, né? Você também faz as terapias para você, porque as pessoas pensam que a gente, assim, né? Pleno o tempo inteiro.
Não, a gente também tem nossos altos e baixos, tem hora que a gente também tem que parar um pouco, né? Se colocar até no lugar do paciente e falar, poxa, peraí, não, vamos lá, tomar as rédeas de novo. Somos humanas, né? Mas o que a gente não desiste, somos persistentes. Então tá ali, um dia não tá muito legal, beleza, para e continua. E você, Então eu procuro também ensinar isso para os pacientes, né? Mesmo dia que não seja aquele dia, sei lá, ensolarado, mas tá tudo certo. É olhar para ele, sentir aquilo, não mascarar, falar assim, ai, tá tudo bem. Não, não empurrar com a barriga, é sentir as coisas. Tá feliz? Sinta essa felicidade. Tá triste? Sinta isso, mas não fique parado nisso, né? Sinta isso e veja o que, que você pode mudar, melhorar. E as PICs é um caminho assim. Ai, gente, eu amo falar desse tema porque é uma mágica, assim, mágica, gente, não é que vai mudar-se da noite para o dia, mas é que é um caminho que se você seguir mesmo e fazer direitinho, você tem sua vida assim é transformada. apaixonante. É apaixonante. É tão apaixonante que eu até criei um mini curso, André, gratuito sobre Pix, né? Todas as lives eu até compartilho aqui com o pessoal, por quê? Porque eu vejo que tem muitos profissionais da saúde que ainda não conhecem esse tema e tem preconceito. Muita gente fala, ai, negócio de prática integrativa, ai, negócio de holístico. Ah, isso não. E aí eu tô com essas lives justamente, né, para mostrar que não é bem assim, né? Que é um caminho que a gente pode agregar no nosso dia a dia, né? Você quer deixar aí uma mensagem para eles, né? Para os profissionais que ainda têm um pouco de resistência? Sim, olha aí, tem o link aí do mini curso, Tem muito o bom. link. E você falou aí, muito importante, porque as pessoas falam, terapia holística. Quando a pessoa escuta a primeira vez terapia holística, ela pensa num tarô, num turbante, não desmerecendo, gente. Também existem essas terapias, não estou desmerecendo, não. Mas as pessoas pensam muito em alguma coisa que não é a prática integrativa complementar. Não, porque a palavra holístico vem de holos, e holos significa o todo. Então, uma prática holística significa que ela vai cuidar de você como um todo, vai cuidar tanto da sua mente quanto do seu corpo. E o que a Adriana falou aqui também é muito importante lembrar que nós, terapeutas, precisamos isso é um dever de casa, devemos nos cuidar com as nossas terapias. Eu faço, né, por exemplo, constelação familiar, não sou consteladora, mas eu adoro constelar, que eu acho que traz luz para o meu caminho. Mas eu faço acupuntura, né? Essa semana mesmo. Semana quem me acompanhou lá nos stories viu. Não sei se você viu o meu pezinho. Eu fui num casamento, fazia muito tempo que eu não usava salto, não dançava. Meu pé inchou. E por causa do calor, né, vou resumir aqui, fiquei com o pé um pouco mais inchado. Na segunda-feira eu trabalhei, as segundas-feiras sempre são puxadas para mim, eu trabalhei bastante. Quando eu cheguei à noite em casa, meu pé estava inchado, mais o esquerdo do que o direito e doendo muito. Falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Aí eu fiz um escalda-pé com lavanda, né, que lavanda é um tônico de energia aí, então ela movimenta corpo, e aí eu coloquei lá a semana para mostrar para eles. Eu falei, gente, vou colocar a vida como ela é, e de que realmente a gente faz. Na terça-feira eu fui trabalhar com meia de compressão, e eu fiquei até assim, foi até bom, é até bom que isso acontece, né, pra gente colocar isso para eles também. Aí eu abri meu armário e falei, eu vou fazer um chá para mim, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tava lá na clínica, eu sempre tenho ervas em casa e lá também. Aí eu misturei, Adriana, camomila, macela e anis estrelado. E eu expliquei por quê. A camomila é uma erva que movimenta energia. Então eu tenho curso de chás na medicina chinesa. A camomila é uma erva que movimenta. Então, eu falava, gente, eu preciso movimentar esse fluxo sanguíneo. A macela, ela desincha, ela é boa para umidade. Então, coloquei a macela. E o anis estrelado é um anti-inflamatório, né? E eu percebi que as minhas veias estavam sensíveis. Já tem um pouquinho, assim, né, de problema de circulação, que já vem da família, tudo. Então, eu falei, vou juntar os três. Esse chá foi uma bênção, eu adorei essa mistura. Eu nunca tinha misturado ervas. Foi uma vez. Aí, quando eu cheguei à noite em casa, aí eu fiz acupuntura, coloquei pontos para ajudar a drenar e coloquei as mantas de fotobiomodulação também. Meu marido fez um pouco de massagem nos meus pés. E depois, no outro dia, eu acabei agendando uma drenagem linfática no meu espaço mesmo, com uma outra fisioterapeuta. E aí melhorou
muito. Então, agora eu sei, claro, eu continuo meu cuidado. Gente, melhorou? Melhorou, a dor passou, mas eu falei para ela, agora eu vou precisar de algumas sessões mais intensivas de drenagem, de acupuntura, porque com o calor e, né, com esse inchaço, vamos dar uma atenção com isso. Então, eu falo para vocês, eu faço aquilo que eu estudo, quando eu receito algum fitoterápico, eu falo, eu já tomei esse fitoterápico, é o meu fitoterápico preferido. Eu vou me testando, eu vou experimentando, eu estou agora tomando uma fórmula, que eu fiz o curso de fisioterapia integrativa, que é uma fórmula para trabalhar mais a parte de foco, concentração, mas no sentido de equilíbrio. Nada alopático, mas fórmulas com vitaminas, triptofano, só aquela fórmula para tirar esse cansaço mental. Então, eu falei para os pacientes, estou testando, são 30 dias, e depois eu conto para vocês, porque eu sei que alguns pacientes vão gostar. As pessoas estão se falando, né, Adriana? Muito cansaço mental, e você falou a palavra mágica, né? Estilo de vida. Estilo de vida. Então, o paciente fala, dorme cansado, acorda cansado, mas à noite você pede para fazer higiene do sono, ele não desliga cedo, ele vai desligar o celular meia-noite, então no outro dia ele está cansado, o sono não se repõe, então você tocou numa palavra muito importante, que é o estilo de vida. Verdade, Andréa. E é muito bom a gente ter esses conhecimentos, porque a gente começa a fazer, né, com a gente mesmo, é como eu. Tem dia que o plantão é muito pesado, chego em casa, faço escalda-pés, que eu amo. Às vezes tomo banho de ervas também, né, para revitalizar. Então é isso, eu faço a minha auto-aplicação de reiki, uso o floral é que não falta aqui em casa. E é isso, é a gente ter, por isso que as práticas nos levam a esse autoconhecimento, é da gente se perceber que não está muito bem, como você que tem até um conhecimento mais aprofundado, né, da energia yin, energia yang, sabe o alimento certo que vai te melhorar nesse momento. É isso, gente. Então, eu, assim, super indico, né, você que é profissional da saúde, que vai nos assistir depois aí, procure uma prática, não precisa necessariamente ser o reiki, ser a acupuntura. Hoje no SUS a gente tem 29. Tem 29 práticas, então vá conhecer, vá fazer uma sessão, né? E aí, se você sentir conexão, faz um curso, faz uma formação e agrega, porque você vai aprender, vai se cuidar e vai poder também dar mais ferramentas para o paciente, porque é tão, assim, limitante no hospital, eu vejo ainda a enfermagem, por exemplo, né, que é a minha área, ficou muito, assim, uma executadora de tarefas, né, chega lá, dá um banho, dá remédio, fazer aquilo, às vezes não tem nem tempo de ouvir o paciente, e às vezes o que o paciente precisa é só ser ouvido, sabe? Às vezes eu tô lá, quem me conhece no hospital sabe, eu sou sempre atrasada, né? Porque eu gosto de conversar com o paciente. Então, enquanto o outro já fez mil coisas, eu ainda tô lá, puxando história, conversando, porque ali já é um processo de cura para ele. Às vezes eu pego paciente com traumas, com bloqueios, coisa que eles nunca contaram para ninguém. Porque ele tinha vergonha, tinha medo do julgamento, e ali eu fico. Depois ele começa a sorrir, fala, ai, enfermeira, muito obrigada, nossa, parece que tirou um peso, né? Então, você tem uma ferramenta, ter essa sensibilidade, gente, faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia e também como um profissional, não é que a gente é melhor que ninguém, né? Como a Andréa, tenho certeza que ela não é mais uma fisioterapeuta. Ela é uma fisioterapeuta, né? O que a gente está propondo aqui é você ser não mais um profissional de saúde, mas ser um profissional de saúde diferenciado, único, né? Sem seguir um padrão, mas ser você, conectado com a tua essência e poder tocar a essência do outro, né, André? Que é isso que a gente procura fazer no nosso dia a dia, né? Com certeza, cada um de nós que veio ao mundo tem uma individualidade, tem sempre uma peculiaridade, algo peculiar que é seu, né, que te conecta ao outro. Assim como te conectou ao seu parceiro, eu falo, não existe energia, né? O magnetismo que conectou você ao seu marido, ao seu cônjuge, ao seu parceiro. Então, existe essa conexão entre terapeuta e paciente. Isso é importante também, né, Adriana? Essa conexão, porque a gente fala, o trabalho flui melhor. O paciente tem que confiar no nosso trabalho, né? Eu falo, paciente, e você precisa ser verdadeiro, honesto com a gente também. Às vezes o paciente fala, ai, não fiz o escalda-pé essa semana, não tomei o chá. Eu falo, tá tudo bem, não minta para mim, não, tá tudo bem. Tá, não fez, foi uma semana mais atribulada, tudo bem, vamos tentar fazer, vamos trocar, não se adaptou. É assim, porque a vida é assim. Ele tem a parcela dele de responsabilidade, mas ele fala, não dormi bem, mas também não tomei o chá. Então, tudo bem, você não dormiu, mas sim, vamos tentar voltar para o chazinho, então, tomar o chazinho. Então, essa conexão,
essa sinceridade é muito importante, né? Do que falar, ai, não, né? Eu vou mentir, vou falar que eu tô tomando sim. Às vezes não comprou a fórmula porque achou caro a fórmula, né? Tava com orçamento apertado aquele mês e vai mentir dizendo que tá tomando e você vê que o pulso não muda, que a língua não muda. Então eu falo, seja honesto. Ai, doutora, achei muito tá pesado o orçamento esse mês, então vamos para uma tintura, vamos para um chá, existe sempre uma alternativa. Então, essa conexão, para mim, ela é muito preciosa, Adriana, muito preciosa. É esse vínculo, né? Esse vínculo é muito importante. Né? Muito. André, olha, eu quero agradecer também aqui a Mônica Griese. Foi através da Mônica Griese que eu te conheci, né? Um beijo aí para Mônica. Mônica, né? E olha só, verdade, se você estiver nessa live, muito obrigada. Foi através de você que eu cheguei na Adriana. Então, muito obrigada mesmo. E por por tudo, né? Pelas conversas, as trocas que a gente já fez. E é muito bom estar por aqui, Adriana, perto de você, perto de toda essa equipe aí do Hospital A Miriam também, maravilhosa. É uma energia, vocês têm uma energia muito, muito gostosa, muito boa. E participar do projeto, os atendimentos, cada atendimento lindo que eu já fiz, que eu levei até para o congresso, né, digital de trigramas chineses, levei algumas histórias. Não sei se você assistiu, mas Eloneide chorou com a palestra que a gente falou do Projeto Despertar, por conta de um atendimento que eu fiz. Como é o nome da menina? Não vou me lembrar o nome da menina. Acho que foi a Cláudia. A Cláudia. Eu sou ruim de nome. Que ela tinha o livro dos trigramas. Isso, eu lembro dela, sofreu um acidente, não foi isso? Uma enfermeira, sofreu um acidente, ela é enfermeira, né? Sofreu um acidente. E eu não sei, eu fiz o atendimento dela, é uma coisa que eu nunca faço. Eu fiz o atendimento dela e eu falei: olha, eu tenho um congresso. Ela sentiu ali energia, ela começou já a chorar, ela já começou a sentir energia passar pelo corpo. Gente, foi bem intenso e lindo a terapia dela. E aí eu falei para ela que eu ia participar de um congresso e se ela poderia fazer 5 minutinhos de vídeo ali, que era a gente estava no Zoom, que era para eu colocar ali no congresso. Ela falou, claro. Então a gente gravou aquele finalzinho, ela dando o depoimento dela. E quando eu passei aquilo no congresso, e ela falou, eu tenho o livro, eu ganhei de uma pessoa, eu já tentei ler aqui, mas eu não entendi muita coisa, mas agora eu entendi, eu falo, nossa, você já tem o livro, que interessante. E quando a Eloneide me vendo ali assistir, eu vi a Eloneide chorando nessa hora. E depois ela veio me dizer que olha só como é o magnetismo, não sei se você sabe dessa história, este livro, a Eloneide, acho que deu para a irmã dela, que é o livro que a Eloneide escreveu, com a Adalbert, né, dos trigramas, e falou para ela, olha, você vai entregar para uma pessoa especial. Eloneide é muito intuitiva. Você vai entregar esse livro para alguém um especial e como se Deus vai te colocar no caminho essa pessoa. E essa, a irmã da Eloneide, que eu acho que trabalha no mesmo hospital que a Cláudia, né, em um outro hospital, entregou para a Cláudia. E aí a Eloneide ficou assim, gente... Porque ela comentou o nome da pessoa, que ela deu o livro, eu falei, meu Deus... E aí eu atendi, nunca fiz isso, num atendimento, de gravar ali, de estar ali gravar, né, porque às vezes a pessoa, eu sou sem jeito para chamar, para gravar, e aí ela tentou gravar e eu apresentei casos com fotos, histórias, e apresentei o vídeo dela fechando ali a minha palestra no congresso, e eu falei, não podia imaginar isso. Nossa, e a história dela, André, ela era uma paciente que estava lá no pronto-socorro, como todos os pacientes. E eu dou assistência, né? Vou lá, dou assistência ao paciente, e dependendo, né, assim, da conexão, eu falo do projeto, né? Porque às vezes é tão corrido, eu não consigo falar para todo mundo. E aí ela, né, tinha sofrido esse acidente, eu falei, olha, Cláudia, eu sou reikiana, tenho um projeto aqui no hospital, você quer fazer os atendimentos? Ela, Adriana, é tudo que eu... Ela me contou toda a história, e aí eu fui já colocando no grupo das terapias. Ela ia fazer uma cirurgia, fez a cirurgia, corria riscos, né, mas deu tudo certo. E aí depois ela entrou no grupo da acupuntura trigramática aí, que é o que você e a Carlinha, né, fazem pelo projeto. Mas assim, tava ali, era mais uma paciente, poderia também passar por ela
tratar e não falar nada, mas é aquilo que eu falei, a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar o ser humano. E olha só, um atendimento que eu fiz ali, peguei os dados, coloquei no grupo, você atendeu, teve toda essa conexão. Então, gente, é mágico, esse caminho não é mágico, isso? É lindo. E hoje ela tá super bem, ela também é terapeuta integrativa, ela tá com um canal no YouTube sobre constelação familiar. Depois eu compartilho o link. Vou até falar para ela, né, que a gente comentou dela aqui Fala. na live. E ela falou, Adriana, eu nasci de novo, porque foi tudo preparado assim pelo universo. Ela foi atropelada, chegou gente assim na hora que socorreu, sabe, mobilizou a coluna cervical dela, porque você sabe, né, qualquer movimento ali poderia deixar ela tetraplégica. E tá ótima aí hoje também como um canal, né, como alguém aí ajudando. Ai, menina, que incrível. Nossa, eu fiquei Bom, emocionada. eu lembro que eu falei para ela, falei, levanta essa cabeça, né? Você tem muita coisa para viver, você tem que ir para a vida. Acho que o Trigrama falou muito isso para ela. Você tem que caminhar, você tem que ir para a vida. Ergue a sua cabeça, para de olhar para baixo, está olhando o mundo para baixo, olha para o mundo para sua frente. Eu lembro que ela se conectou muito a essa energia. Foi na hora que ela se emocionou bastante, porque acho que o trauma foi inclusive na cervical. É isso que você falou, ela Na corria até cervical, risco. isso. Ela E aí tava eu com falei, o colar. para de olhar a vida para baixo, olha para frente. Foi muito bom, foi muito especial. Nossa, E aí? lindo, né? É isso, então, gente, é isso que eu faço no hospital e com projetos. São muitas histórias, a gente ficaria aqui horas, né, contando esses Olha, casos. Ai, mas eu quero te agradecer, assim, imensamente, né? Não vai faltar oportunidade aí pra gente fazer outras lives, contar aí um pouco mais das suas experiências. Bom, então eu quero abrir aqui, né? Se você, a Miriam já até colocou teu Instagram, né? Caso alguém queira aí contratar seus serviços. muito obrigada, Miriam. Então, se você quiser completar aí mais alguma coisa com o teu espaço, se alguém quiser te procurar, como que faz? Quero agradecer o convite, Adriana, mais uma vez, agradecer toda a ajuda aí da Miriam também. A Miriam também já participou ali do projeto, foi muito especial, né, Miriam? Está aí nos bastidores ajudando a gente nessa live. E mais agradecer, como ela já colocou aí meu Instagram, quem quiser entrar em contato comigo, saber sobre as terapias, participar do projeto Despertar, onde a gente está com a acupuntura digital lá também. Então, fiquem super à vontade. Esse ano até estou trazendo novidades no meu Instagram, estou deixando ele bastante. Desde o ano passado eu senti essa necessidade, não por ego, não para se parecer, não por isso, mas vejo as pessoas interagindo e pedindo auxílio, e o que a gente vai colaborar, claro, né? Então, ali, esse ano eu decidi deixar ele mais com conteúdo, mais interativo, colocando, e até contei lá que agora a gente está falando um pouco sobre climatéria e menopausa. Eu tive muita procura agora nesse começo de ano desse público, e eu falei, nossa, entrou assim 4 mulheres numa semana só, né, sofrendo de menopausa. E eu falei, não, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, tem uma pessoa que está me ajudando também, então eu estou colocando esse tipo de conteúdo, a gente dá dica, fala dos óleos essenciais, fala dos florais, de coisas que vocês podem fazer em casa, ao alcance de todos. A Adriana faz o escaldapé aí, ela tá vivenciando isso. O escaldapé, gente, faz milagre, faz milagre. É uma receita da vovó milagrosa. Eu vou até explicar rapidinho, que é o que eu falo para todos os pacientes. Na medicina chinesa tem um ditado: pés quentes, cabeça fria. Se você tá nervoso, tá estressado, faz um escaldapé com uma água morna, né, gente? Escaldapé com uma água morna, põe umas gotinhas de lavanda, um pouquinho de sal na água, umas gotinhas de lavanda, que ele vai tonificar a sua energia e vai fazer essa movimentação, puxando todo esse calor que está da cabeça, essa cabeça quente, para os pés. Então, lembra disso, escaldapé é pés quentes, cabeça fria, e aí você dorme gostoso. Ai, que Obrigada. lindo! Ai, André, gratidão. Nossa, você compartilhou aqui dicas incríveis. Tá vendo, pessoal? Assista quem não assistiu, né? Assista do início aí que vocês vão ver. E a André deu muitas dicas de chá também. E é isso, acho que o intuito é esse mesmo, né? A Pode gente fazer mostrar outras depois, se você quiser. A gente faz uma só de chá, uma só de óleos essenciais. isso. Para que serve um óleo de lavanda? Para que a gente usa um óleo de gerânio? Para que a gente Ai, usa óleo de bergamota, de laranja doce, de óleo de alecrim, óleos que está ao alcance de todos, né? Tem alguns óleos bem super em contas e que são maravilhosos. E aí a gente tem muito estudo científico sobre óleos essenciais, sobre as ervas, os chás, realmente os remédios naturais
são maravilhosos e podem fortalecer muito o tratamento que o paciente já faz. É como você falou, no caso de uma hipertensão, o paciente está ali tomando o remédio. Se ele toma um chazinho, gente, vai acalmar, essa pressão vai baixar, né? Às vezes a gente até começa a falar, nossa, tá baixando até a pressão, que chegou a hora até de diminuir um pouquinho a medicação. Isso acontece, né? Então, a gente vai agregando e vai somando a nossa medicina, a essa medicina. Verdade. E a hipertensão pode ser emocional, né? Também, né, André? Emocional. Às vezes ela tá ali ansiosa, preocupada, vai ter uma elevação. E aí já trata com remédio. Quando, na verdade, teria que conversar com esse paciente, dar outras alternativas, ver. Talvez nem precisasse, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, né, a gente ainda tem muito que caminhar aí. N casos, né? Obrigada. Mas, nossa, eu te agradeço imensamente, né? Agradeço aqui a Viviane, que entrou na live, o Alfredo. Gratidão aí por ter participado conosco, né? Quem vai nos assistir depois. Então é isso, gente. Gratidão infinita. E se você não conhecia nada sobre Pix, hoje você teve aí uma aula, né? Várias terapias foram apresentadas aqui. E procure uma UBS. Procure a UBS perto da sua casa, procure a Secretaria Municipal de Saúde, se informe que você vai ter isso pelo SUS de forma gratuita, sem nenhum custo para você. E se quiser também, né? Tem aí a Andréa, que é uma excelente profissional. Você pode também aí fazer uma consulta com ela. E é isso. Beijos no coração de vocês. Aqui no Instagram da Andréa. Aqui também no meu canal no YouTube tem um link lá, se você quiser aprender Reiki. É só clicar, tem todas as informações sobre os cursos de Reiki, né? Eu também ensino Reiki. E é isso, tem o meu Instagram também, lá tem toda a minha história aí com o Reiki, porque assim como a acupuntura na vida da Andréa, né, entrou, mudou, abriu portas, o Reiki na minha também. E o Reiki, se não fosse o Reiki, eu não estaria aqui hoje, aí com essa live, falando sobre Pix, né, então sou muito grata, esse caminho incrível. Bom, beijos no coração de vocês, e até a próxima live, gente. Obrigada a todos, obrigada, Adriana. Tchau, pessoal. Tchau.